povo de sorte, eu sou Thiago Rosário, historiador, mestre em História Social e professor, e hoje eu vou falar aqui sobre as origens do Iluminismo. Bora lá para aquele momento de pensar comigo. E se alguém dissesse que o rei não deveria ter todo esse poder? E se alguém afirmasse que a igreja não deveria controlar tudo? E se a razão fosse mais importante do que a tradição? Pois é, isso parecia perigoso lá no século XVII, século XVIII. Hoje você vai entender como o iluminismo vai nascer, esse movimento que iluminou a Europa com ideias novas. Mas será que tão novas assim? Afinal, o que foi o iluminismo? O iluminismo foi um movimento intelectual baseado na razão. Ela criticava as práticas políticas, econômicas e sociais do antigo regime. Que antigo regime era esse? É o regime aí absolutista, tá bom? É o rei com poder absoluto, é a economia sendo controlada pelo Estado, é a sociedade dividida em estamentos, muito parecida com o que acontecia lá na Idade Média, e também a grande influência da igreja nas relações políticas. E os iluministas olhavam para tudo isso e diziam, isso precisa mudar. Mas claro, minha gente, o iluminismo não surgiu do nada. Ela foi influenciada pela Revolução Científica lá do século XVI e XVII. E esse movimento ele vai valorizar algumas questões, como o pensamento racional, a observação, a experimentação, o método científico. A ideia era bem simples, mas era revolucionária. Não aceitar explicações só porque alguém disse que era assim. A partir daquele momento se precisava provar. Um dos grandes exemplos disso foi o heliocentrismo. Qual era a ideia? É que a Terra girava em torno do Sol. Isso contrariava as explicações defendidas pela igreja e muitos cientistas foram perseguidos por questionarem essa verdade tradicional da igreja. Mas essas descobertas abriram um caminho para algo maior. Se podemos questionar a natureza, podemos também questionar a política. Então, o pensamento racional começou a se espalhar. As pessoas começaram a questionar coisas como por que o rei tem tanto poder? Por que a nobreza tem privilégios? Por que o povo paga tanto imposto? E por que a igreja interfere tanto na política? A razão começou a iluminar as críticas do sistema. Então vamos lá organizar as principais críticas iluministas, tá? Principalmente a concentração do poder do rei. Os iluministas criticavam esse poder absoluto e defendiam limites ao poder do rei. Criticavam também a intervenção do Estado na economia. O mercantilismo era visto como um sistema que favorecia poucos, que era a nobreza e os reis. Então os iluministas vão defender o quê? Uma maior liberdade econômica. Outro ponto de crítica para os iluministas era uma sociedade estamental. A sociedade era dividida em clero, nobreza e terceiro estado, que era o povo. Essa divisão social aí era um pouco baseada na Idade Média. Então os dois primeiros tinham privilégios e o terceiro estado pagava impostos e sustentava esse sistema. E isso era visto, claro, como injusto. Outra crítica é sobre a grande influência da igreja. Os iluministas defendiam o Estado laico, ou seja, o governo não devia estar subordinado a nenhuma religião. Agora vamos lá para os princípios centrais do iluminismo, que é a razão, a liberdade, a igualdade e o Estado laico. Essas ideias influenciaram revoluções importantes, como a Revolução Francesa, e continuam presentes nas democracias atuais, como no caso o Brasil. É um Estado democrático de direito e laico. Mas afinal, por que o iluminismo foi tão importante? Porque ele mudou a forma de pensar. Ele mostrou que o poder pode ser questionado, que a tradição pode ser analisada e que a sociedade pode ser transformada. O iluminismo não foi só um movimento filosófico, foi uma revolução intelectual. Então bora lá revisar o que você aprendeu hoje. Que o iluminismo foi baseado na razão, que surgiu aí influenciado pela Revolução Científica, criticou o absolutismo e os privilégios sociais e defendeu a liberdade, a igualdade e o Estado laico. Agora eu te pergunto, se você vivesse lá no século XVIII, você teria coragem de questionar o poder do rei? Escreve aí nos comentários. Porque o iluminismo nos ensinou algo poderoso, que pensar pode ser algo revolucionário. Não esqueça de curtir esse vídeo e compartilhar com seu colega para entender um pouco mais sobre esse período, o período das luzes. Até mais, meu povo de sorte!